A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Braz, da Assembleia de Deus Cristo para Todos, do Parque Shalom. Estamos aqui no canal Fácil Teologia, no quadro Há um Significado nesse Texto? E nessa oportunidade nós queremos falar sobre o texto de Filipenses 4,13, aquele clássico texto bem conhecido que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Antes de nós iniciarmos o comentário sobre esse texto, é bom ressaltar que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Nós o encontramos estampado em carros, chaveiros, camisas, etc. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que as pessoas que usam esse texto realmente entendem o seu significado dentro do contexto no qual ele foi gerado? Diante dessa pergunta, eu gostaria de meditar com você por alguns minutos no significado real dessa passagem. O texto se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. E antes de falar do texto propriamente dito, precisamos lembrar alguns pontos importantes sobre esta epístola. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma dentre as epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon. É conhecida como a Carta da Alegria. Foi escrita aproximadamente no ano 61, 62 depois de Cristo. E é uma carta maravilhosa. E nela o apóstolo Paulo nos ensina segredos importantíssimos acerca do contentamento. E uma coisa que nos chama a atenção nessa epístola é o fato de que Paulo está preso em Roma e mesmo diante dessa situação ele consegue escrever uma carta tão maravilhosa na qual ele manda a todos os cristãos a nos alegrarmos no Senhor. Quando chegamos no capítulo 4, que poderíamos dividir mais ou menos em 3 partes, do 1 ao 9, do 10 ao 20, do 21 ao 23, o texto que nós queremos meditar está no versículo 13, portanto na segunda divisão do capítulo 4 de Filipenses. E o texto começa no versículo 10, que eu gostaria de ler com você até o versículo 13. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver constante em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Embora a ênfase do nosso comentário seja o versículo 13, nós precisamos pelo menos analisar alguns pontos importantes no versículo 11 e 12 para então chegarmos ao entendimento correto e apropriado do versículo 13. E no versículo 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu gostaria de destacar nesse versículo 11 a palavra aprendi. Essa palavra aprendi, ele vem de hematon, que provém de outra palavra grega, mantano, que significa aprender por experiência. Então essa palavra é muito importante que a gente guarde ela para nós entendermos o sentido completo do tudo posso naquele que me fortalece, do versículo 13. Então Paulo diz no versículo 11 que ele aprendeu, e essa palavra no grego, hematon, significa aprender por experiência. Depois, continuando o texto, no versículo 12, Paulo nos diz assim: sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui Paulo destaca várias circunstâncias, várias situações em que ele passou como apóstolo, desempenhando o seu ministério. Ele fala de humilhação, de abundância, de estar saciado, de fome, de carência, de diversas situações que ele havia passado. E um termo interessante que Paulo usa aqui no versículo 12, que é traduzido como já tenho experiência, é memunmai. Esse termo significa ser iniciado. Paulo usa um termo que era utilizado nas religiões de mistério da época e significa ser iniciado, como alguém que já havia adquirido conhecimentos profundos naquelas religiões e que poderia também ser traduzido como eu descobri ou eu aprendi o segredo. Essa palavra é traduzida como já tenho experiência no versículo 12, quando ele diz tenho experiência em todas as situações.
Então, diante dessa situação que nós expomos no versículo 11, que o verbo aprender como um processo, como uma experiência de vida em situações difíceis, de humilhação, de abundância, de fome, de carência, e depois com este segredo que ele diz ter aprendido, é então que Paulo nos leva ao versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui a palavra tudo, então, dentro desse contexto em que ela foi escrita, ela significa essas situações, essas circunstâncias que Paulo havia passado, que foram descritas no versículo 12. Às vezes as pessoas aplicam esse tudo às mais diversas coisas, aos mais diversos contextos, a coisas que na verdade não tem nada a ver com o que o texto está expressando no versículo 12 especialmente. E depois no versículo 13 Paulo diz algo importante, que é traduzido como posso naquele que me fortalece. Naquele, é lógico, aponta para a pessoa de Jesus. Mas essa expressão que me fortalece, também eu gostaria de expressar o termo grego que traduz esta palavra, e é endunamonte, que vem da mesma raiz de dunamis, que significa poder, que é aquela palavra usada por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aqui está a razão desta capacidade que Paulo tinha de aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância que ele havia passado. Você precisa entender que esse poder que Paulo se refere, o dunamis, é o poder do Espírito. É o poder através do qual o Senhor Jesus o capacitou, através das experiências que passou, a poder então chegar e dizer com todas as letras: tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o contexto. É alguém que aprendeu por experiência a passar as mais diversas situações e foi capacitado por esse poder do Espírito, por esse dunamis, que o levou então a dizer com toda a segurança: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria de agradecer ao canal Fácil Teologia e eu espero ter ajudado na compreensão desse texto. Que este pequeno comentário seja útil a você e que Deus o abençoe.